Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, essa com o tema Contaminação Terrestre. O meu nome é Josiane, eu sou oceanógrafa e atualmente faço mestrado em Oceanologia pelo programa de pós-graduação da FURG. A professora responsável pela disciplina é a professora doutora Graziela Pinho e minha orientadora também. Então, bora começar? Começando pelo sumário. O primeiro tema é o que é contaminação terrestre, o segundo, tipos de contaminação, terceiro, impactos e quatro, prevenção. E de maneira semelhante à contaminação atmosférica, aqui eu pergunto para vocês, o que vocês entendem como contaminação terrestre? Para começar, eu acho importante citar algo que eu tinha lido faz pouco tempo, mas eu achei bem impactante, que diz que a superfície terrestre é a pele do planeta, um manto cheio de cicatrizes, rugas milenares e feridas mais recentes causadas tanto pelo homem como pela própria natureza. Algumas dessas úlceras são incuráveis, como a extinção de espécies, e outras comprometem a saúde e segurança alimentar, e todas elas ameaçam o bem-estar de 3,2 bilhões de pessoas no mundo. É uma frase bem impactante, mas mostra que a contaminação está sendo um mal muito grande para nossa sociedade e acaba, né, provocando extinção. E a gente não quer chegar nesse ponto, né? Mas o que é a contaminação do solo, né? É um mal invisível que aparece quando a concentração de componentes poluentes, lembrando da nossa aula passada, a diferença entre contaminação e poluição. Então, quando essa concentração de poluentes na superfície é tão alta que causa danos na biodiversidade do solo e coloca em risco a nossa saúde, especialmente através da alimentação. Mais precisamente, atividades como a pecuária e a agricultura intensiva costumam usar medicamentos, pesticidas, fertilizantes que possam contaminar os campos, da mesma forma que acontece com metais pesados e também outras substâncias químicas de origem natural ou antropogênica. Aqui eu coloquei 3 exemplinhos. A primeira foto, no canto superior esquerdo, são algumas pilhas e baterias que a gente sabe que o uso está sendo. Diminuiu um pouco, né? Acredito eu, com a presença do carregamento via cabo, mas por muito tempo a gente usou muitas baterias que não eram recarregáveis, então até hoje elas estão no planeta e não se degradaram ainda. Lixos e aterros sanitários, né, que a gente sabe que é um problema bem intenso pela quantidade de pessoas que vivem no planeta. E a foto de um aviãozinho liberando pesticida, provavelmente na lavoura, né? Que além de ser uma contaminação do solo, porque a planta absorve os componentes, é uma poluição atmosférica também e, consequentemente, uma contaminação atmosférica. Mas então, quais são as causas antropogênicas mais comuns da contaminação do solo? Alguns pesquisadores enfatizam que a indústria, a mineração, atividades militares, gestão de resíduos, lixo tecnológico, águas residuais, agricultura, pecuária e construção de infraestruturas urbanas e de transportes são coisas que contaminam o solo, ou seja, é tudo que a gente toca. Mas eu vou especificar um pouco mais de cada um desses itens aqui nos próximos slides. Bom, o despejo incorreto de resíduos sólidos, em geral lixo doméstico e industrial, tem a sua composição uma variedade de produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. O lixo é degradado e resulta na produção de chorume, que é um líquido altamente tóxico. Os depósitos de lixo feitos de forma não sanitária acabam deixando esse chorume vazar. E nesse processo ele contamina o solo e atinge os lençóis freáticos. E diferente do resíduo que a gente produz em casa, os resíduos industriais são provenientes do processo de fabricação de produtos de indústrias de variados setores, como metalúrgico, petroquímico, mineração, papelaria, químico, alimentício, enfim, várias indústrias diferentes. E essa pequena lista de indústrias diferentes possui uma imensa quantidade de substâncias que estão envolvidas na produção de itens que a gente usa no nosso cotidiano, mas que, em contato com a natureza, prejudicam gravemente o meio ambiente. Alguns exemplos sobre resíduos industriais classe 1, que são os resíduos mais perigosos, estão os resíduos ácidos ou alcalinos
e metais pesados, porque eles são bem instáveis, então eles precisam de algum tratamento e são muito, bom, precisam de cautela ao serem manuseados e principalmente quando eles são descartados pela indústria. Diferente dos resíduos industriais de classe 1, os resíduos industriais de classe 2, 2A principalmente, são resíduos que não se apresentam como inflamáveis, corrosivos, tóxicos ou patogênicos e nem possuem tanta tendência a sofrer uma reação química de imediato. Contudo, não se pode dizer que esses resíduos de classe 2A não trazem perigo aos seres humanos ou ao ambiente. Porque, como a gente pode ver nessa foto, tem plástico, tem vidro, tem alumínio, que são materiais que ao longo do tempo vão sofrendo alguns processos que podem ser contaminantes ao ser humano. Daí os resíduos de classe 2B são inertes, ou seja, eles não são solúveis nem inflamáveis e não sofrem qualquer tipo de reação físico-química, nem afetam negativamente outras substâncias que entrem em contato com esse tipo de resíduo. Se mostram indiferentes ao contato com a água e expostos a temperaturas médias dos espaços exteriores não apresentam perigo algum. Alguns exemplos de resíduos não inertes da classe 2B entram a sucata de ferro, a sucata de aço e entulhos. E aí, o destino final dos resíduos industriais depende da classe que eles se encaixam. Na classe 1, que é a classe mais perigosa, são destinados aos aterros de resíduos perigosos, enquanto a classe 2A e B, que são menos perigosos, eles se destinam a aterros de resíduos não perigosos. E aí, entrando como contaminante de origem antrópica, temos a mineração, que é uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios presentes em depósitos no subsolo. Apesar de ser considerada, abre aspas, sinônimo de desenvolvimento socioeconômico e ser essencial à sociedade, fecha aspas, considerando que os minérios são encontrados em praticamente todos os bens de consumo, a atividade mineradora ela precisa existir, né? E infelizmente é uma atividade que é muito impactante para o meio ambiente, porque usa muita água e os rejeitos eles são bem tóxicos, mas os impactos eu vou falar um pouquinho mais para frente nesse tópico. Daí outro contaminante de origem antrópica, que na minha humilde opinião talvez seja o mais perigoso e me deixa até um pouco nervosa de falar sobre, é a radiação. A radioatividade causa efeitos de longa duração no meio ambiente, além de problemas seríssimos de saúde para os seres humanos. Para que a gente tenha uma ideia de mais ou menos quanto tempo pode durar a contaminação, a cidade ucraniana de Chernobyl, lá em 1986, sofreu um acidente e até hoje é uma cidade fantasma, em 2021, mesmo que tenha passado mais de 25 anos. Lembrando que o momento do acidente provocou a morte direta de 30 funcionários e contaminou toda a vida da região. E aí, esse processo de contaminação acontece em cadeia, porque a partir do momento que o solo é contaminado, toda a vegetação que nele cresce também é contaminada. E aí, os animais que se alimentam dessa vegetação também sofrerão as consequências da radioatividade, muitas vezes desenvolvendo doenças e anomalias diversas. Trata-se, portanto, uma forma de contaminação perversa, de certa forma, e invisível, porque não vê. Porque se o solo continua fértil e levando em conta que a contaminação dura décadas, é fácil imaginar o nível de impacto ambiental e como isso é biomagnificado ao longo da cadeia. Daí aqui eu exemplifiquei com mineração de urânio em Caetité, na Bahia. Em janeiro de 2019, a INB, que é a empresa que é responsável pela mineração, foi condenada pela Justiça do Trabalho por manter os funcionários terceirizados trabalhando por anos sem proteção em locais com alto risco de contaminação radiativa. E aí, com a entrada da condenação, fizeram algumas pesquisas para documentar quais seriam os índices de radiação do local. E aí, a equipe francesa que fez esse registro mostrou muita preocupação com os restos de urânio extraídos pela empresa, porque a concentração radiativa nos rejeitos é cerca de 80% da radiação inicialmente encontrada no urânio no subsolo. Então, os resíduos da mineração, descartados e armazenados perto das instalações de Caetité,
Eles estavam extremamente tóxicos e contaminando todo mundo que depende do local para sobreviver. Então, isso é muito preocupante. Daí, outro contaminante de origem antrópica é o agrícola, que envolve o uso de fertilizantes. São utilizados para atender à demanda de nutrientes das culturas, mas mesmo quando aplicado da melhor forma, a assimilação pelo vegetal nunca é total, resultando em um excedente que se incorpora ao solo e causa um desequilíbrio da composição natural do solo. Alguns fertilizantes possuem metais pesados, como chumbo e cádmio, que aumentam a toxicidade do solo. Ainda tem os defensivos agrícolas, que são os inseticidas e herbicidas. E aí eles são utilizados para combater as pragas que atuam nas plantações. Essas substâncias são absorvidas pelo solo, contaminam as plantações e são inseridas nas cadeias alimentares presentes no local. Bom, apresentado a vocês os contaminantes de origem antrópica, agora a gente vai conversar sobre os impactos que esses contaminantes têm para os seres vivos. Para o solo ser considerado contaminado, precisa de três coisas: a presença de contaminantes em alta concentração, a transferência de poluentes, lembrando que não existe contaminação sem poluentes, então a gente precisa de alguma coisa para ser considerada contaminante, e indivíduos e bens ameaçados pela alta concentração dos contaminantes no ambiente. Mas retomando os resíduos sólidos urbanos, lembra que eu comentei com vocês que eles se destinam a aterros sanitários ou lixões? Tem uma diferença entre lixão e aterro sanitário, vocês sabem qual é? O lixão, ele é mais fora da lei, assim, é um terreno que os caminhões de lixo acabam entulhando os lixos recolhidos pelas cidades, e aí ele é jogado direto na natureza, e aí o lixo, ao passar do tempo, produz chorume, e esse chorume é infiltrado nos lençóis freáticos e acaba contaminando a água que está presente embaixo do lixão. O aterro sanitário, ele é algo mais elaborado, porque ele tem todo o tratamento necessário para que o lixo seja despejado ali. Por exemplo, a presença de uma membrana impermeável que impede que o chorume desça para o lençol freático, um sistema de captação e tratamento de chorume, como a gente pode ver por essas casinhas aqui, que o chorume que desce do lixão é captado e aí ele é queimado junto com o metano que é produzido pelo lixão. E aí todo lixão, todo lixo, desculpa, lixão é o ilegal. Todo lixo que está dentro do aterro sanitário, ele é coberto com terra todos os dias. Então isso impede que bichos entrem por lá e fiquem cavucando lixo, impede que produza mau cheiro e, bom, torna o despejo de lixo um pouco mais humanizado, entre aspas, porque você acaba protegendo o lençol freático e as comunidades que moram ao redor. Mas então, a gente já sabe que o descarte de resíduos industriais irregular provoca muitos impactos negativos para o meio ambiente e a saúde humana. Então, por que as empresas não fazem os procedimentos corretos para lidar com essa questão? Entre as principais causas estão o temor por parte das organizações que o descarte correto dos resíduos industriais gere mais custos. Existe a fiscalização ineficiente por parte dos órgãos ambientais e a ausência de uma rede de saneamento básico, abrangente e eficaz que possa abrigar todos esses resíduos. Mas, infelizmente, a população e o meio ambiente acabam sendo penalizados em função da conduta incorreta das empresas. O contato de substâncias tóxicas com o solo, por exemplo, pode alterar as características físico-químicas dele, contribuir para a disseminação de doenças, prejudicar a fauna e flora local e reduzir a produção de agrícola. Também, a gente está falando de contaminação terrestre, mas eu acho importante falar que o lançamento de resíduos industriais não tratados em corpos de água pode provocar a mortalidade de peixes e plantas e diminuir a quantidade de oxigênio na água, além de alterar a temperatura, causar a proliferação excessiva de algas e a eutrofização, né? O que acaba desequilibrando o ecossistema aquático.
Aí, lembrando que a população depende da água e do ambiente para viver, a saúde também é afetada devido à contaminação provocada pelo contato com os resíduos industriais. Daí, semelhante aos resíduos sólidos urbanos que a gente produz em casa, os resíduos industriais classe 2 A e B não são tão tóxicos quanto os de classe 1. Então, os impactos eles são semelhantes ao lixo doméstico, né? Que é a produção de lixo excessivo, que, bom, descarte de vidro, às vezes você nem precisa descartar um vidro, você podia dar um outro uso, mas você acaba jogando fora. Quando constrói alguma coisa, você acaba gerando lixo dentro de caçamba. Ainda material orgânico, né? Que tem muita comida sendo jogada fora. E o destino desses resíduos industriais de classe 2 são também nos aterros e lixões, que a gente já comentou quais são os impactos. E ainda um dos impactos que os lixões e os aterros, principalmente os aterros sanitários, trazem ao meio ambiente é o tamanho de terra que eles precisam para serem construídos. Então, para criar um aterro sanitário, você precisa desmatar, você precisa queimar, você precisa. Bom, são muitos processos que acontecem num aterro sanitário que geram mais contaminação para o ambiente, considerando a grande população que a gente tem no nosso país. Então, é mais um impacto a ser considerado. Os impactos ambientais da mineração. A primeira delas é a degradação da paisagem, porque a mineração mais comum no Brasil é a lavra a céu aberto. A exploração de minério nessa forma requer desmatar uma determinada área e retirar o solo fértil. E aí a área é recortada em blocos que conferem à região uma passagem repleta de degraus, modificando então toda a paisagem. Aí, como mencionado, o desmatamento, né? Tem a retirada da cobertura vegetal, e aí diversas áreas são desmatadas, provocando possíveis alterações climáticas e causando prejuízos à fauna e flora. Tem ainda a contaminação dos recursos hídricos, porque a mineração precisa de um alto consumo de água para beneficiamento do minério, e por meio do rebaixamento do lençol freático durante a etapa de extração, diminuindo o fluxo de água dos rios e impactando também a recarga dos aquíferos. Ainda tem a contaminação das águas por meio de rejeitos com concentrações de substâncias tóxicas que são levadas até os recursos hídricos pelo escoamento superficial das águas. E aí, para conter isso, tem a barragem. E, bom, sendo o povo brasileiro, a gente sabe de dois desastres que foram, assim, estratosfericamente tristes em todos os sentidos, que foi o desastre de Mariana, que aconteceu em Minas em 2015, e Brumadinho, em 2019, também em Minas, que foi, bom, a quebra da barragem, onde essa quebra liberou toneladas e milhões de metros cúbicos de minérios com altas concentrações de resíduos tóxicos, que invadiu casas, destruiu cidades, matou pessoas, que mesmo anos depois as equipes de busca ainda procuram as vítimas. Então esse é um impacto literal, um impacto muito grande que aconteceu no nosso Brasil por conta de resíduos industriais. Os resíduos industriais radioativos, eles possuem impactos muito sérios aos seres humanos também, que acarreta a riscos de saúde associados à exposição prolongada em um baixo nível. Então, se a pessoa está exposta a baixo nível por um longo tempo, pode gerar câncer e mutação do DNA. E a exposição curta em altas concentrações causam queimaduras e náuseas. Por exemplo, aqui nessa imagem mostra os impactos em cada órgão, onde na tireoide tem alto risco de tumor, especialmente em crianças. Nas hemácias, baixa na contagem de plaquetas e muitos sangramentos espontâneos. Nos pulmões, pode ter inflamação e fibrose. No estômago e no intestino delgado, pode acarretar em sangramento.
e na medula óssea tem queda de até 50% de glóbulos brancos, e aí cresce também o risco de infecção. Para os resíduos industriais de origem agrícola, o uso descontrolado de adubos e defensivos agrícolas vem causando sérios problemas de contaminação de águas por resíduos e materiais lixiviados do solo. Causam problemas, inclusive a eutrofização, que eu já comentei, e a contaminação de águas potáveis. Ainda, o uso inadequado do solo, hoje liderado pela produção de gado e outros animais, vem desgastando os solos terrestres de forma espantosa, tornando-os quase totalmente inférteis. A utilização de mecanização rural em solos inapropriados vem causando mortandade vegetal em muitas dessas áreas, que se tornam desertas. E aí esse é um processo chamado de desertificação. O avanço da agricultura ainda sobre as matas nativas causa destruição das nascentes por sorretamento e impermeabilização do solo. Vamos lá, gente. Depois dessa enxurrada de informação e coisas ruins sobre contaminantes, vamos para o último tópico, que é a prevenção. De maneira geral, o tratamento dos lixos e resíduos domésticos e industriais auxilia na prevenção dos contaminantes, porque se você diminui a quantidade de lixo que você produz e se você opta pela coleta seletiva, e abrindo um parênteses aqui, eu sei que coleta seletiva não é algo que a gente encontra em toda a cidade, nem em todo o bairro, e que às vezes a coleta seletiva é privatizada. Mas eu acredito que medidas individuais, como consumir alimentos sustentáveis e reciclar corretamente pilhas e baterias, e sempre pensar duas vezes antes de comprar alguma coisa, é importante para a maioria, sabe? Fazer uma compostagem caseira ou doar medicamentos nos lugares existentes para este fim. Acho que tudo contribui para que a gente possa fazer o planeta um lugar melhor. E principalmente, né, gente, proteger as nossas florestas e as comunidades que dependem delas, né? Eu acho que é muito importante sempre incluir as comunidades locais e os povos indígenas na elaboração, implementação e avaliação da gestão sustentável do solo. Exigir que as empresas sempre considerem a topografia e conservar a camada superficial e as matas ciliares, que fazem parte da nossa flora e que, bom, no contexto brasileiro atual, está sendo bem menosprezado. Então, eu acho que a gente, como civis, temos esse direito e obrigação de exigir que o nosso governo valorize a floresta do jeito que ela deve ser valorizada. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre contaminação terrestre. Espero que vocês tenham gostado. Sinto muito pelo tamanho da aula, mas eu acho que eu consegui explicar um pouquinho para vocês os contaminantes, quais são os tipos, quais são os destinos e os impactos. Qualquer coisa, me contatem no e-mail e fiquem bem.